E hoje você vai aprender como fazer esse lindo verniz vitral caseiro e aplicar com essa tinta dimensional caseira que eu ensinei aqui no canal. E se você gostou, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Bem, os materiais para fazermos essa maravilha, vocês vão ver que são muito simples. O primeiro material que nós vamos utilizar, olha só, é a cola de silicone frio, tá? De qualquer marca que você desejar, é essa cola. E para pigmentar, gente, eu vou dar várias sugestões. Vocês podem tanto usar esse pigmento líquido, né? Que geralmente a gente usa em tinta, né? Aquele tipo xadrez, olha só. Como também podemos utilizar as anilinas a álcool, tá? Da cor que você desejar. Eu vou mostrar os dois que vocês vão ver que fica maravilhoso o resultado. E também vamos precisar de álcool, tá? Aqui eu tô usando um álcool 99, mas é importante que seja um álcool acima de 92. Aí, gente, eu sei que tá difícil de achar o álcool, então eu vou deixar na descrição do vídeo um local onde vocês conseguem comprar o álcool 92 ou 96, tá? Vou deixar direitinho, é bem fácil de comprar, é só clicar no link e vocês conseguem comprar, inclusive para utilizar nas outras receitas, né, aqui do canal, onde nós precisamos de um álcool mais forte, tá? Porque esse álcool 46 que vende no supermercado, ele tem muita água e não serve para fazer receita de tinta, tá bom, gente? Então são só esses materiais, vou colocar nesses potinhos aqui de tinta vazios, né? E vocês vão ver que fica uma tinta vitral maravilhosa. Bem, hoje nós vamos trabalhar com proporções para que a receita fique bem certinha e você possa aumentar ou diminuir a quantidade de tinta na medida aí da sua necessidade, tá? Então, hoje eu vou usar, olha, essa colher de chá que ela tem 5 ml, né? Vou usar como parâmetro isso, mas como sempre eu falo, né, gente? Quer fazer mais? Usa como parâmetro um copinho, por exemplo, tá? Ao invés de uma colher. Porque é só acompanhar a mesma proporção, que aí vocês conseguem fazer mais tinta ou menos tinta. Então, eu vou começar colocando aqui dentro desse frasco vazio, que já tá bem limpinho, uma colher da cola de silicone frio. Pronto, gente, olha, uma colher, vou despejar aqui no meu potinho. Eu gosto sempre de já fazer dentro do frasco, porque não tem desperdício, né? Ela já fica pronta dentro do local onde você vai guardar a sua tinta. E, gente, falando em guardar, se você fechar bem direitinho esse frasco, ela vai durar meses, viu? O importante é você não deixar, né, a cola entrar em contato com o ar, porque se deixar aberta assim, lógico, ela vai secar porque ela entra em contato com o ar e seca. Mas se você fechar bem hermético aqui o seu frasco, aí pode guardar que ela vai durar bastante, tá? E agora eu vou colocar a mesma quantidade do álcool. A função do álcool, gente, é deixar a mistura um pouco mais fluida, porque a tinta ela é grossa, né? Olha, vou colocar a mesma quantidade de álcool e vou misturar. A quantidade de álcool vai depender muito da marca da cola que você está usando, né? Talvez tenham marcas que você tenha que colocar um pouco mais de álcool, mas eu acredito que um para um, a maioria das marcas fica bom o resultado. E agora é importante misturarmos bem, gente. Quando você começa a misturar a cola com álcool, parece que ela vai criar um grumo, ela começa a ficar bem espessa. Mas você deve insistir misturando bastante, porque ela chega no ponto e vai ficar naquele ponto de mel, né? Que é o ponto do verniz vitral. Olha, é só misturar bem, insistir. Por isso que é importante usar um álcool forte, né? Porque ele dissolve bem a cola. Um álcool que tenha muita água não consegue dissolver a cola, aí não fica bom o resultado. Olha aqui, gente, tá vendo, ó? Ele tá um ponto, ó, de mel, ó, parecendo mesmo já o verniz.
E aqui nós já temos, né, um verniz incolor, um verniz vitral incolor. Se você precisar, é só não pigmentar e utilizar ele assim, incolor, tá? Só que hoje nós vamos pigmentar. E as opções de pigmento que eu vou mostrar para vocês são estas, olha. Você pode usar essa aqui, que é um pigmento líquido. Eu vou usar primeiramente ela, fazer a coloração vermelha. Aí é importante colocar pouco, porque a tinta vitral, ela é um verniz translúcido, ela tem que ter uma certa transparência. Se você colocar muito pigmento, ela vai ficar com a cor sólida, não vai estragar, mas não vai ter aquela transparência do verniz. Então, eu gosto de colocar uma gota só. Se for necessário, eu coloco mais. Então, olha. Pronto, gente, uma gota só desse pigmento. E vou misturar bem. E olha só, gente, que linda que já ficou a cor, olha. Tá vendo? Ficou um vermelho lindo, né? E assim você vai usar, né, o pigmento na cor que você desejar fazer seu verniz. Se eu colocar mais uma gota aqui, eu consigo escurecer mais esse vermelho, só que ele não vai ficar com essa transparência, gente. E eu preciso dessa transparência, né? Para que tenha toda a característica do verniz vitral. E aqui, olha só, já está pronto. Então, é só fechar muito bem aqui o frasco para usar. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês em um vidro, né? Inclusive um vidro que eu utilizei a nossa tinta dimensional caseira, que eu ensinei a semana passada. Eu vou ensinar como utilizar aqui o verniz vitral caseiro num trabalho no vidro. E agora eu vou fazer a mesma coisa, olha, com os pós, para que vocês vejam o resultado também com a anilina. Vou colocar novamente, né, uma colher, 5 ml da cola. E vou adicionar a mesma quantidade, né, de álcool. Pronto, gente, ó, já chegou naquele ponto de mel. E agora vamos adicionar, né, o pigmento em pó, que é anilina a álcool, né? Aqui eu tenho a cor azul e tenho a cor esmeralda. Eu vou fazer a verde agora. E como essa anilina é um pigmento muito forte, ele é mais forte do que esse aqui em gotas. Então, eu vou praticamente, olha, só passar aqui esse palitinho, pegar bem pouco e adicionar, tá? Tá vendo, gente? É uma pitadinha só da anilina, porque realmente ela pigmenta bem. E eu não quero, né, colocar muito, porque senão eu tiro, né, aquela translucidez da tinta. Olha só que cor linda que ficou, né? Esse verde aqui puxa bem pro turquesa, olha que lindo, gente. Adorei esse tom também. E vocês estão vendo, olha, ficou uma tinta maravilhosa, sem nenhum grumo, pronta para você usar. E o bom dessa tinta é que ela é a prova d'água, né? Essa daqui você vai passar nos seus trabalhos e depois você pode lavar da mesma maneira que nós fazemos com o verniz vitral industrializado. Aqui no canal eu já ensinei a fazer tintas vitrais à base de água, só que aquelas não pode lavar depois de passar, né? É mais para objeto decorativo. Quem quiser assistir a aula, eu vou deixar aparecendo aqui no card. Eu ensino a fazer as tintas coloridas e também as metálicas, com materiais à base de água, que aí você consegue pintar a sua peça, mas não tem como lavar. Essa daqui de hoje, o diferencial é que você pode lavar, ela fica mesmo como aquele verniz vitral industrializado. Bem, para demonstrar o uso da tinta, eu vou passar aqui nesse trabalho que eu fiz, como eu falei para vocês, com a tinta dimensional caseira. Eu fiz na cor bronze, olha, para fazer a dimensional eu usei essa cor de tinta, né, que é uma cor bronze, uma tinta acrílica. Aí quem quiser aprender a fazer a tinta dimensional caseira, eu vou deixar o link aqui em cima aparecendo, que foi a aula da semana passada, né? Então eu passei aqui em volta de todo o vidro, olha, fiz esse desenho à mão mesmo. E agora eu vou aplicar o verniz vitral, tá? Vou começar primeiramente aqui com a pétala da flor e vou aplicar o vermelho. E aí, gente, é bastante importante, né, misturar bem
como o verniz vitral tradicional. Antes de utilizar, você mistura e aí já pode aplicar, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem aplicar assim, depositando, né? Pode até usar um palitinho para depositar a tinta, ou pode também utilizar o pincel. Vou utilizar esse pincel aqui, número 2, né? Para poder aplicar aqui, olha, na parte aqui das pétalas, a cor vermelha. Aí, gente, se você tiver, por exemplo, feito 2 tons de vermelho e quiser misturar, colocar aqui perto do miolinho um tom mais escuro e nas pétalas um tom mais claro, é possível também, tá? Você pode fazer a técnica como no verniz vitral tradicional, que fica lindo o resultado. E olha só, gente, tá vendo como ela ficou bem translúcida? Ficou como, né, o verniz vitral comprado. E ela vai se autonivelar como outro verniz tradicional, tá? Eu depositei uma camadinha grossa e olha só que bonito que ficou a cor, né? E vou fazer a mesma coisa aqui nas outras pétalas, olha. Vou aplicando aqui o tom vermelho. O tempo de secagem é bem rápido, em algumas horas estará seco, sem problema nenhum. Estão vendo, gente? A aplicação, olha, é idêntica ao verniz vitral tradicional. Eu vou mostrar para vocês também após a secagem, vocês vão ver que fica igualzinho. E pronto, gente, olha, agora que eu apliquei a tinta vermelha, é importante já fechar, né, o frasco. E o pincel, olha, eu retiro o excesso da tinta aqui com um paninho. E o pincel, a princípio, eu vou limpar com álcool, tá? Eu vou colocar um pouquinho de álcool aqui no copinho, olha. Retiro aqui o excesso da tinta com álcool. E depois eu vou lavar com água, né, e detergente neutro, tá vendo? Ó, ficou limpinho, já tirou tudo. Água e detergente neutro, e aqui no canal já tem uma aula onde eu ensino a maneira correta, né, de limpar os pincéis. Eu também vou deixar aparecendo aqui em cima, olha, já tá limpinho. Agora eu vou passar para a segunda cor, né, que é a cor verde. Que eu quero fazer as folhas nesse tom. Olha, vou misturar também. Vou aplicar o verde. E a mesma coisa, gente, olha. Olha só que lindo que tá ficando, né? E vocês estão vendo que ela tá ficando com a mesma transparência, olha só, do verniz vitral tradicional. Vocês estão vendo como ela autonivela, igual a outro verniz? Olha. Eu apliquei aqui, olha, já se autonivelou, ficou lindo. Tá vendo, gente? Muito bacana, né? E assim eu vou preencher aqui todo o meu vidro com essas duas cores. E já já eu volto para mostrar para vocês o resultado após a secagem, tá bom, gente? Até já! E olha só, gente, que linda que ficou a pintura. Olha o brilho dessa tinta, né? Ela fica realmente igual ao verniz vitral industrializado. Olha aqui a florzinha. Eu amei o resultado. Ela secou super rápido, viu, gente? Eu tô aqui no mesmo dia que eu pintei e ela já tá seca. Olha só. Muito lindo, né? E o resultado também com a tinta dimensional, também achei que ficou muito bom essa dimensional caseira aqui no vidro. E agora essa peça você pode lavar, tá? Vou mostrar aqui com um fundo branco por dentro para vocês verem melhor, olha só. Muito lindo, né, gente? E o melhor também que ela não ficou com bolhas, olha, ficou bem lisinho o resultado, igual a tinta industrializada. E como vocês estão vendo,
É um produto muito barato e principalmente, gente, quem tem alergia é muito bom, porque a tinta vitral convencional, ela é à base de solvente, então ela tem um cheiro bem forte. Essa aqui, como é à base de álcool, praticamente ela não tem cheiro e o resultado, né, fica idêntico àquelas tintas industrializadas. Além, lógico, da economia e de você poder fazer a tinta na cor que quiser, porque você pode misturar as cores e criar outras cores que também ela permite misturas. Tá bom, gente? Gostaram da aula de hoje? Fazia tempo que eu queria trazer esse material para vocês e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Me digam nos comentários aí o que vocês acharam. E não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. Gente, compartilhar o vídeo e deixar um comentário para mim é muito importante, porque além de eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, me ajuda também, né, a que meu trabalho chegue para mais pessoas. Combinado? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, gente!